Continuamos com o pensamento de Weber, que é um dos principais sociólogos e clássicos da ciência social contemporânea. E na aula anterior tínhamos falado do conceito de tipo ideal. Tipo ideal seria uma construção teórica que permite se aproximar à realidade empírica. Outro conceito fundamental em Weber é o conceito de ação social. Para Weber, a sociologia tem como objeto a ação social. Então ele define a ação social como a ação do indivíduo, ou seja, toda a conduta humana, ou seja, se é um ato, uma ação, uma omissão e também uma permissão que tem um determinado significado de caráter subjetivo, né? Ou seja, é dado esse significado pelo sujeito, né? que realiza essa ação, né? Então a ação tem um caráter social porque, se bem é o indivíduo que realiza a ação, essa ação envolve outros indivíduos, né? E que podem ser, ou seja, que pode ser uma ação de caráter passado, ou seja, uma ação realizada no passado, uma ação presente, uma ação futura, né? Onde existe um envolvimento de vários indivíduos, né? Ou seja, esse conjunto de indivíduos, né, que conformam a sociedade e que estão conectados, né, pelo significado dessa ação. Então, a sociologia, para Weber, é a ciência que pretende entender e explicar e interpretar a ação social, buscando quais são as causas e os efeitos dessa ação, observando o que tem de permanente essa ação, ou seja, quais são as regularidades, né, que se podem expressar e que se expressam realmente na forma de usos sociais, costumes, né? Então, os usos e costumes seriam essas regularidades, né, ou hábitos, né, ou práticas sociais que influenciam a ação dos indivíduos. Essa ação social que tem um determinado sentido é o que é essa ação social que interessa a sociologia. Existem outros tipos de ação, né, que não tem significado, não tem um sentido, portanto não tem um interesse para a sociologia. Weber se refere a ações de tipo reativas, que não tem um sentido pensado, né? Ele dá o exemplo de como retirar a mão quando a gente, né, leva um choque. Essa ação é uma mera reação, e, portanto não tem nenhum sentido de interesse para a sociologia. Weber ele define quatro tipos de ação, ou seja, 4 tipos ideais ou puros de ação. Na vez passada tínhamos falado desse conceito de tipo ideal, então, e esse conceito de tipo ideal Weber utiliza para classificar as ações. Então são 4 tipos de ações que ele define. A primeira é a ação racional com relação a fins. A segunda, a ação racional com relação a valores. A terceira, a ação tradicional. E a quarta, a ação afetiva, afetiva, de afeto. Essa classificação que ele faz é uma classificação
que vai do puramente racional até a irracionalidade. Ou seja, primeiro tipo de ação, ou seja, que seria a ação racional, com relação a fins, é a ação puramente racional. E essa ação racional se refere quando o indivíduo executa uma ação pensando no fim. Ou seja, é o fim, né? É a busca desse fim, desse objetivo, que leva ao indivíduo a realizar determinadas ações e a buscar também os meios necessários, os instrumentos para poder realizar essa ação que leve a atingir esse determinado objetivo. Talvez o exemplo mais claro desse tipo de ação é a ação econômica. E quando o empresário tem como objetivo o aumento ou a busca do lucro, esse objetivo leva a esse empresário a realizar determinadas ações. E essas ações têm um caráter racional. E esse empresário pode realizar determinados investimentos, incorporar novas maquinárias, novas máquinas, novas matérias-primas, novas tecnologias. Então, essa ação de inovação tecnológica é realizada, executada de forma racional, porque busca um objetivo, né? E esse objetivo, essa busca, né, determina essas ações que ele realiza. Ou seja, o objetivo é a busca, é o lucro, né? Aumentar o lucro. Então, a partir desse objetivo, ele realiza determinadas ações. Então, esse é o primeiro tipo de ação que Weber define, ou seja, o tipo de ação racional que é própria da sociedade moderna, da sociedade capitalista moderna. Então, essa ação é a ação que é objeto da sociologia. Porém, existem outros tipos de ação, como a ação realizada em relação a determinados valores. Nesse caso, são os valores que tem o indivíduo que determina a realização dessa ação. Por exemplo, os valores de ser honesto, de não se alimentar de carne, o senso de dignidade, as crenças religiosas, as crenças políticas, as crenças morais ou de caráter estético, os valores como a justiça, a honra, a fidelidade, a beleza. Então, são esses valores, segundo Weber, que levam ao indivíduo a realizar essas ações. Então, esse seria o segundo tipo de ação, né? Muito diferente do primeiro, certo? O primeiro que move a ação é o objetivo, ou seja, no caso do exemplo que eu dei, o empresário ele busca o lucro, né? Então, esse objetivo que determina, né, a ação. Neste segundo caso, são os valores que tem o indivíduo que levam, né, a realizar essa ação. No caso deste tipo, o indivíduo não é guiado pela consideração dos efeitos, né, que poderão resultar dessa conduta, né? Ou seja, o indivíduo não está
preocupado, né, pelos possíveis efeitos, né, porque são esses valores, né, que levam o indivíduo a realizar essa ação. Então existe uma espécie de irracionalidade, né, neste tipo de ação, né, porque são os valores, né, e as paixões, né, do indivíduo que levam a executar essa ação, né. Por exemplo, aqueles que lutam pela paz ou pelo exercício da liberdade política, religiosa, sexual, não, por uma causa nacional, né, ou inclusive pela preservação dos animais, são exemplos de ações que são guiadas, que são referenciadas, né, pelos valores do indivíduo. Ou seja, o que dá sentido à ação, nesse caso, é a fidelidade a esses valores. A ação do tipo tradicional é a ação que está motivada pelos valores tradicionais. E Weber se refere aos hábitos e costumes que estão enraizados, né, na sociedade, no indivíduo, e que levam a executar e a realizar determinadas ações, como sempre fez, ou seja, como sempre fizeram, né, os indivíduos, né, ou seja, existe toda uma força que leva a repetir determinadas ações, né, como é o caso do batismo, né, dos filhos, né, realizados por pais que são pouco comprometidos, né, com a religião, né, ou seja, mesmo que os pais sejam pouco, né, ou nada comprometidos com a religião, existe uma força, a força da tradição, né, que vem de geração a geração, né, a batizar os filhos, né, nesse caso a ação motivada principalmente pela tradição, seja, por esses valores tradicionais, né. E temos outros exemplos, como o beijo na mão durante o pedido de benção, né, o cumprimento semiautomático entre pessoas que se cruzam no ambiente de trabalho, ou acender um cigarro após o café, né, são ações que realizadas a partir desses valores tradicionais, né. Então você pode diferenciar, né, diferenciar os tipos de ação, né, neste caso, esse tipo de ação tradicional, comparado com aquela primeira, ou seja, com a ação racional, né, que é a ação típica da modernidade, do mundo moderno. E o último tipo de ação é a ação afetiva, ou seja, são os afetos, né, são os afetos humanos, ou seja, são as paixões, os sentimentos que levam o indivíduo a realizar determinada ação, né, que é o caso de esses sentimentos de vingança, né, desespero, admiração, medo, inveja, sabe? Todos os sentimentos humanos, né, o entusiasmo, o desejo, compaixão, o mesmo gosto estético, né, e são os que motivam essas emoções imediatas do indivíduo, leva ao sujeito a realizar determinadas ações. E neste caso, o sujeito não tem nenhum tipo de consideração em relação aos meios, né, necessário para poder
realizar essa ação, né? Então tem um elemento, um componente, um fator de irracionalidade, né, nessas ações. Bom, esta classificação, esta tipologia realizada por Weber é um exemplo de como aplicar o conceito de tipo ideal, né, que é um instrumento de análise, é uma construção, né, teórica para poder se aproximar à realidade e poder analisar, né, a realidade, porque a realidade e os fenômenos sociais são complexos, mas além de ser complexos, os fenômenos sociais aparecem no início de qualquer pesquisa de forma caótica, ou seja, é um caos. Quando a gente se aproxima de determinado tema, objeto de pesquisa, a situação é caótica e existe um ambiente confuso. Então, o pesquisador precisa definir, né, de que forma vai analisar esse fenômeno, de que forma vai construir esse objeto, né? E um dos recursos metodológicos que Weber utiliza é o tipo ideal, né? São tipos puros, né, que não se encontram na realidade, né? Mas que é uma referência, né? Uma guia, né? Um caminho, né? Para poder se aproximar desse mundo caótico, né? E aparentemente desorganizado, desordenado que é a sociedade. Então não se deve confundir, né, o que é o tipo ideal e o que é a realidade. Porque, ou seja, precisamente por isso que o Weber fala de tipo puro, ou seja, tipos puros. Esses tipos ideais são tipos puros que são construções e que essas construções se dão a partir da seleção, né, de determinadas características, né, que é o caso que eu falei na aula anterior sobre o avarento, né, que seria uma figura que aparece em alguma literatura, né. Então, o avarento tem determinadas características, né, e que selecionamos algumas, ou a principal, que seria esse poder de acumulação do dinheiro, né? Ou seja, a vida toda está em função desse indivíduo, está em função do dinheiro, né? Então esse tipo ideal, o tipo avarento, está caracterizado precisamente por essa qualidade, ou essa virtude, ou esse defeito de acumular dinheiro. Mas, por outro lado, na realidade, esse tipo ideal, não vamos encontrar esse tipo ideal, né? Porque existem, por exemplo, no mesmo caso dessa personagem, né, que é o avarento, existem outros elementos, né, outros aspectos da vida, né, que também poderiam ser considerados, né. E, por outro lado, essa tipologia de ação social também, né, é uma classificação que ele faz, né, para poder entender, né, a ação social e para poder mostrar que a ação social racional é o objeto principal da sociologia, é a ação, né, que tem um significado, ou seja, a ação do indivíduo que tem a ação social dotada, né, de um sentido, de um significado. Então a função e o papel do sociólogo é explicar, né, interpretar essa ação social, né, e descobrir, né, as causas e os sentidos dessa ação social, né. Então,
outras ações que não são resultado dessa racionalidade, não são de interesse da sociologia, né? Ou não teriam o mesmo interesse na sociologia para Weber, né? Bom, essa é a interpretação que faz Weber do mundo moderno, né? A ação social racional, né, como conceito na teoria de Weber, é coerente com toda a construção, com toda a análise, com a perspectiva dele, de Weber, em relação ao mundo moderno. Ou seja, porque uma das principais características do mundo moderno é precisamente essa racionalidade, né? A racionalidade. Porém, né, quando nos aproximamos da realidade, da sociedade, vamos encontrar elementos que também, né, que mesmo que não sejam racionais, podem ser interessantes para a sociologia. Né? Ou seja, não somente ações racionais, né, podem ser objeto de estudo da sociologia, como outros sociólogos têm demonstrado. Por exemplo, dentro da sociologia existe uma especialidade, um campo da sociologia que é a sociologia dos sonhos, né? E os sonhos, sabemos que é uma expressão da irracionalidade, né? Quando nós sonhamos, acontecem coisas que não acontecem na vida racional, na vida real, né? que muitas vezes é difícil de explicar, né? Mas, por outro lado, é possível analisar os sonhos, né, do ponto de vista da sociologia, encontrar uma explicação dos sonhos, mesmo que podem ser considerados como um aspecto racional da sociedade, podem ser utilizados para poder explicar os dilemas e as contradições do indivíduo moderno, né? Ou seja, nos sonhos, né, apesar de que é um aspecto irracional, que não poderia ser interessante para a sociologia, na verdade é interessante para a sociologia porque ali vamos encontrar esses dilemas do homem moderno.